Então, pessoal, boa noite novamente. A gente está com uma nova temporada de diálogos terapêuticos com convidados. Então, a partir de agora, a gente entrou em um novo ciclo da Harmony, em que a gente vai trazer quinzenalmente, às terças, convidados. E a gente vai passar um bom tempo com um ciclo de debate na área de família. E para iniciar esse ciclo de debate na área de família, eu convidei uma amiga, assim, uma grande amiga minha, e também uma ótima profissional, uma excelente aí recomendação de psicóloga na região. Então, ela é a Rosana Xiste, ela atua em rodeio, ela é psicóloga, mestra em educação, terapeuta floral e consteladora sistêmica familiar. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigado, Karina. A grande amizade, né? Eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que também estão nos prestigiando para esse debate, essa conversa e essa nossa atualidade, o que que a gente vai, vamos ver como é que a gente vai ver a família, né? Os nossos debates aí, a gente pede para participar, né? Fazer perguntas, porque a gente aprende também, certo? Então, boa noite a todos. Exatamente. É isso mesmo, bem lembrado. Vocês fiquem à vontade. Eu estou sempre vendo aqui embaixo as pessoas que estão fazendo perguntas. Então, a live sobre o que é? Então, veja só, como vai ser sobre família, são muitos temas. Então, a gente pensou em abrir um tema assim que a gente chamou para uma provocação, que é família, ajuda ou atrapalha? Um olhar terapêutico. E a gente vai até iniciar falando por que que a gente colocou esse título. Porque exatamente eu queria trazer um pouco dessa provocação, dessa reflexão, a partir das nossas experiências, não só enquanto família, mas também terapêutica, tanto eu quanto a Rosana também, pode concordar ou não, mas eu vejo assim que muitos pacientes falam, minha família está me atrapalhando. Aí outros falam, eu não consigo fazer meus planos seguirem adiante por causa da família. E há sempre essa tônica de que a família é um problema, muitas vezes. E aí a gente vai trazer essa reflexão sobre, será mesmo que a família é um problema? Será que também não tem um pouco a ver com uma abordagem que nós temos sobre a família que pode ser ressignificada? Então, para iniciar aqui, eu vou colocar já essa provocação. Será, como você vê a sua família? Ela tem te ajudado mais no seu atual momento, ou ela tem te atrapalhado? E nessa questão de atrapalhar, é importante pensar assim, que de fato, muitas vezes a gente vai ver ao longo dessa live que tem determinadas situações que a família pode ser um entrave. Sim, por causa das próprias questões de temperamentos, é o processo mesmo pessoal, tem questões muito particulares, às vezes traumas familiares que causam um grande problema, entrave, né, Rosana, lá na frente dessa pessoa. Mas também não podemos deixar de considerar que nada por acaso, né? A gente estar nessa família, né? Aliás, o primeiro grupo, né, primário, né, Rosana, é a família. Então, se a gente não sabe conviver com esses membros, fica bastante difícil a gente saber, de fato, conviver em outros cenários de outros grupos. Então, já fica essa reflexão inicial para vocês que estão iniciando aí a live com a gente, sobre como você vê a sua família. Na realidade, é o nosso primeiro grupo social, né? Desde a gente nasce, pai e mãe, então já constitui uma família, né? E hoje em dia, claro que a gente pode atualizar para tipos de família. Às vezes opta até por um animal, um pet, né? Então a gente pode generalizar também a parte de toda essa parte que está agora mudando, é uma atualização mesmo, né? Então, às vezes pode ficar confuso, meio dizer assim, eu não estou atualizado, e eu fico pensando assim, nossa, será que a minha família é normal, né? É normal, porque na realidade, na história da família, a família foi uma construção. Por quê? Porque foi uma organização. Porque bem nos primórdios, o Homo sapiens, lá na parte de... Até tem um livro bem legal que... Uma breve história da humanidade, depois se alguém quiser a gente pode passar certinho. Eram grupos, um cuidava do outro, né? Aí a parte social foi se construindo na história. Para quê? Para que formou família? Porque existe um conceito que a gente chama de arcaico.
Então, o que que é o arcaico? O arcaico vai privar pela vida, pelo instinto da vida. Então, a família foi uma maneira de agrupar, fazer grupos, para cada um cuidar da sua prole, ali conviver, criar valores, ensinos, educação. E a família foi se estruturando desse jeito. E hoje o que está acontecendo, né? Toda invenção tem coisas boas e coisas negativas. Então a gente vê várias coisas acontecendo. Então a gente abordou bem esse assunto porque a família é bem esse tema aí, né? Família ajuda ou atrapalha, né, Karina? Então é uma construção mesmo, uma construção para proteção. Então existe a família arcaica, ou arcaico, que vai privar pela alimentação, cuidar da família, e existe um progresso, uma evolução dentro da família que pode tornar a família mais consciente, mais unida para chegar a objetivos dos filhos, dos pais, ou como se constitui a família, né? Hoje tem várias Isso mesmo. constituições da família. Isso. E aí me recordei de situações para a gente começar a aquecer melhor, né? Quando ela atrapalha, quando ela ajuda e como a gente pode tirar proveito disso. Eu penso que parte disso tudo da nossa conversa vai sempre a gente trazer essa reflexão, como a gente pode tirar proveito. Então, pensando mais nesse lado, digamos, problemático da família, a gente vê, né, Rosana, as questões que envolvem doenças na família, os traumas na família. Inclusive, a gente vai ter uma live no dia 24 de agosto sobre traumas, a ressignificação de traumas na família, e vai ser com a psicóloga Dorita. Então, já fica aí a deixa que a gente vai aprofundar nesse tema de traumas no futuro. Mas, por hora, a gente percebe, Rosana, que a gente está imerso em famílias com vários tipos de problema. E eu vejo muito recorrente, tem até os filmes estão aí para dizer, né? Aquelas situações que as pessoas não conseguem conviver em família, cada uma vai para um canto do país, do mundo, só que como não resolveram, às vezes vai acontecer uma determinada situação na família, a gente vê isso, de uma doença, e que todo mundo vai ter que ressignificar, vai ter que se olhar. Então, aqueles anos que passaram distantes, em algum momento, tem que se olhar. E eu vejo, eu não sei se você vai concordar, principalmente você que tem um olhar psicológico, o meu olhar é mais pela constatação, né? Eu vejo que essas doenças, muitas vezes, acontecem exatamente como uma maneira de furar a bolha. Ou seja, as pessoas conseguirem ressignificar os seus traumas, as suas doenças até emocionais, nessas circunstâncias, mas é claro que nem todo mundo consegue, digamos, aproveitar, né, essa circunstância. O que você pensa sobre isso, colocando esse viés da psicologia? Os desafios que a gente chama de doença crônica ou doenças na família. Então, acontece o AVC. O pai vai lá, tem AVC, está com uma idade avançada, e a família está toda, a gente chama de tá bem espalhada, né? Já constituiu família, já saiu para estudar. E às vezes, dentro dessa constituição toda da família, o que existe? Existe, às vezes, até desafetos, né? Ah, não quero mais nem saber daquele meu irmão, daquele meu pai, daquela minha mãe. Só que a vida, ela tá sempre certa, né? Então, ela vai juntar essas familiares. E vão ter que, na hora, o que que vai dar? Vai dar revolta, confusão. Só que eles vão ter que, uma hora ou outra, fazer a barganha, fazer a organização familiar para cuidar desse pai, né? Nem se é para conversar, para, às vezes, contratar uma cuidadora, como vai ser pago essa situação toda. Só que em algum momento isso vai acontecer. Então, a família, na realidade, o que que é isso? É esse ciclo, né? Que a gente chama do ciclo do cuidado dos pais para os filhos, depois chega um ciclo que o filho já está adulto, já está mais posicionado e pode retribuir para o pai e para a mãe. É o ciclo da vida, isso acontece o tempo inteiro, né? Até com o pet, né? Pode ver, a gente vai lá, o pet lá dá alegria, ele enche a casa de alegria, mas daqui a pouco ele está velhinho, doentinho, a gente está pegado aí, né? Então é tudo um ressignificado de toda a família. Tem um filme que eu gosto muito, que é Os Filhos de Marvin. É um filme mais antigo, mas é um filme que dá para fazer uma baita análise de como foi juntando a família de novo para cuidado do pai. É bem interessante, se alguém quer anotar aí, é uma dica para essa dinâmica familiar, né? Então, o que o terapeuta vai olhar? O sistema todo.
Vai tentar dizer, não, o que que cada um pode fazer? Ah, mora em outro país, eu posso contribuir com dinheiro, posso contribuir com alguma coisa. Então, cada membro da família vai ter o seu lugar para contribuir, né? Agora, com essa família. Porque isso acontece muitas vezes, o desgaste, né, do cuidador. Então, o cuidador também precisa ser visto. Isso é bem comum acontecer, porque todos nós vamos envelhecer, né? Ou a gente Exato. organiza antes até de, né, ter esses pais para ter um bom lugar para uma casa de repouso, mas a família em algum momento vai se reunir para cuidar desses pais, né? Ou Isso. a própria morte, né? Ou a própria perda, né? Até você falando, né, a gente quando fala você falou do sistema, né, familiar, eu me recordo que nessas circunstâncias, quando a gente, agora eu estou falando em termos de constelação familiar, né, e Sim, a Rosana aham. está aqui, que ela é uma consteladora bastante antiga, e ela pode até confirmar e me ajudar, né, complementar a ideia. Eu vejo assim, quando a gente começa a se afastar da família por problemas, tem duas questões para se pensar. Uma é, de fato, às vezes, por uma questão de sanidade, por uma questão até íntima, né? Tem que ser assertivo. Às vezes a gente vai ter que dar aquele um passo atrás, ou seja, vai ter que se recolher, mas não é fugir do problema, é se recolher para entender as circunstâncias. É muito importante a gente entender isso. O nosso momento, às vezes, não está no mesmo momento, né, da família. Ok. Isso é uma circunstância, às vezes, saudável. Outra é você fugir do problema, é você não conseguir lidar com as circunstâncias e fugir. E aí é nesse sentido que a gente traz aqui as circunstâncias de se afastar e às vezes não querer mais contato com aquele familiar, fugindo da situação em que essas circunstâncias de doenças, dentre outros problemas, pode acontecer e é interessante, porque a gente pode ter um aproveitamento daquela oportunidade para se reconciliar com a situação, né? E aí, quando eu falo de sistema familiar, eu me lembro daquelas leis, né? É, Rosana, tem aquela lei que é da retribuição. Às vezes, primeiro, né, tem a lei do pertencimento. Então, pensa só, se a gente está dentro de um sistema familiar, é muito importante a gente entender que cada um tem um sentido. Se eu tiro aquele personagem daquele sistema, eu desequilibro todo o sistema familiar. Então, quer dizer, quando eu saio daquele cenário, vai ter um buraco naquele sistema familiar, que eu faço falta. E quando eu consigo entender o meu processo naquela família, naquele contexto, fica muito mais saudável para todos. Isso não quer dizer que a gente vai ter que se acompliciar com o parente, com o familiar, que muitas vezes está totalmente em um processo diferente do seu. Mas a gente saber compreender que existe uma dinâmica familiar e que a gente tem um sentido nela. Por isso a lei do pertencimento. E depois tem essa lei que é muito importante, que é a da retribuição. Então a Rosana falou exemplos aí que muitas vezes os pais, né, em algum momento eles cuidam dos filhos e pode acontecer no futuro por causa do envelhecimento natural. Nós somos seres humanos e vamos envelhecer. E pode acontecer de os filhos estiverem numa situação que já tem uma maturidade, podem ali ajudar esses pais que estão envelhecendo. E é uma retribuição, né? Coisa. Em algum momento eu recebi, em algum momento eu vou dar. É uma condição para a gente pensar. Quando a gente recebe muito sem retribuir, ocasiona um grande problema. Eu mesmo, assim, já vi aqui, até na minha condição, né, pessoal, situações quando a gente recebe e não retribui. Isso causa muitos problemas emocionais, de relacionamento. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica da retribuição. E aí eu quero adentrar, Rosana, numa questão da retribuição que você falou do cuidador. Eu conheço muitos cuidadores de pais, de família, que eles doam a vida inteira em prol da família e nunca tem tempo. E me preocupa muito isso, porque, quer dizer, a pessoa passou a vida toda em prol das pessoas, mas esqueceu de si. Como é que a gente pode abordar isso dentro da família, um olhar para essa pessoa? Isso é bem importante porque o cuidador, ele vai se desgastando. Também o cuidador, ou até a própria mãe, pai, ou a pessoa ali, que ela se anula, né? Ela vira uma Isso. submissão e ela esquece totalmente dela. Mas o que que acontece no íntimo dela? A pessoa, o familiar, ele vai perceber
com esse pai, com essa mãe, com esse irmão que está ali doando, só provendo, né? E não olhando para si, vai acontecer a queixa. Só que é uma queixa que vai dar, eu vou lá, ele só fala de doença, ele só se queixa, mas não é. Aí a pessoa tem ali que está o olhar terapêutico, né, de olhar mais profundo, assim, peraí, essa queixa, o buraco é mais embaixo, como falam, né? A queixa, às vezes, se tu explorar um pouquinho, vai ver que não é a queixa. A coisa é a coisa de querer ser ouvido. Às vezes é uma dor, é uma angústia que a pessoa tem, mas na submissão dela, no que ela se anulou, né? Para a família, às vezes acontece muito. O que está crescendo? Ela vai trazer a queixa, mas se a pessoa familiar às vezes perceber isso, ele não, ó, espera aí, vamos ver que você não está olhando para si. Tem que ter um equilíbrio, né? É um olhar interno e um olhar externo, é o look interno e o look externo. Então isso é bem comum acontecer. Mas o que acontece com a pessoa que esqueceu dela, virou submissa, não tomou tempo para ela, não se cuidou? Vai crescendo mágoas, ressentimentos, a pessoa não sorri mais, então vai ficando meio rancinza, mal-humorada, e começa a reclamação. Aí a gente chama de poliqueixosos, né? Várias queixas, só que você vai perceber e a pessoa desistiu dela. Pode chegar a um transtorno de ansiedade, depressão, um síndrome do pânico é bem comum também nessas situações, porque quando a gente atende uma pessoa de síndrome do pânico, a gente vai ver que em algum momento ela se anulou. Vai assim, fazendo a terapêutica, ela se anulou. Então ela vai ficando sufocada mesmo, né? Com medo, né? Querendo fugir da situação. Aí o fugir inconscientemente vai trazer esses transtornos, né? E o que a família pode... se queixou, vamos ver. Ou vamos levar esse familiar para um terapeuta, um psicólogo, uma consteladora sistêmica. Vamos olhar para essa pessoa que se doou tanto e tá, às vezes não pode, às vezes tem uma crença de não poder se comunicar, né? Não poder falar de si, dos seus sentimentos, porque na maioria das vezes a pessoa ela não fala dos sentimentos, ela reclama mais que ela expressa sentimentos, né? Então ela não consegue, às vezes ela precisa de uma ajuda. Geralmente até o aspecto do homem também, né? Às vezes ele não consegue expressar os sentimentos e acaba somatizando até em doenças, que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Isso. E o olhar da constelação é isso aí, né? O olhar do equilíbrio, né? E a pessoa, na realidade, quando ela entra nessa fase de só tomar, né? Vai chegar uma hora lá nos relacionamentos dela também que vai... Mas isso aí seria outra live, né? Daria mais uma história, né? É verdade. Sabe que você falando, eu me recordei dessas circunstâncias quando a gente vê... Quando eu falei do cuidador, é a família, às vezes, o familiar que cuida, né? De todo isso, né? O cuidador, só o pago, não. É o cuidador mesmo que ele é considerado ali da família e ajuda. E me lembrei de uma circunstância que eu vejo que tem um sentido, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Mas pode me contrapor, tá, Rosana? Fique à vontade. São ideias aqui, a gente é um debate. Que muitas vezes eu vejo das pessoas que se doam muito nas famílias, às vezes uma autossabotagem. Elas se doam ao longo da vida e, ao mesmo tempo, elas não conseguem se realizar e é uma sabotagem. Então, eu estou cuidando da minha família, esse é o meu martírio, e é por isso que eu não consigo ter nada na vida. Porque essa família sempre precisa de mim. Mas, na verdade, é uma autossabotagem. A pessoa se colocou nessa circunstância. Porque para tudo na vida, ao meu ver, tem sempre soluções. Há soluções. Só que as pessoas autossabotadoras, elas conseguem pegar todo esse enredo ao redor e colocar como um grande tapete. Ela pega ao ponto assim, de não se realizar, mas por uma questão mesmo da própria questão dela, né? Por não entender um sentimento, às vezes tem muita relação com questões do passado. Eu tenho visto muito os problemas de autossabotagem relativos a abusos sexuais, abusos emocionais. Vejo também os problemas assim, familiares ali, principalmente na infância, que as pessoas introjetaram as crenças familiares de um jeito que elas levam para a vida adulta e a velhice como a crença que vai
perdurar o resto da vida dela. Elas nunca se questionaram. Eu acho que as crenças, principalmente essas limitantes, existem crenças que elas não limitam a pessoa, né? Mas as crenças limitantes são aquele conjunto de valores, digamos assim, decisões que as pessoas tomam e levam como uma verdade ao longo da vida dela. E elas nunca questionaram. É aquela situação. Olha, a minha mãe, que aí a gente está falando de constelação agora, né? Eu falando nesse aspecto. Se a minha mãe cuidou sempre do meu pai e de toda a família, eu também vou levar isso para o meu casamento. E a minha filha vai levar para o casamento dela. E vai se perdurar se essas pessoas elas não se questionam sobre esses valores, essas crenças. Você também concorda com isso? E qual seria outra abordagem sobre essa questão, Rosana? Daí a gente está falando de padrões familiares, né? Que é intergerações, isso vai passando. Então, os padrões, eles vão se formando, como se diz, é uma formazinha. E a pessoa, às vezes, não está bem, às vezes chega até um neto, né? Ou, às vezes, um filho mais novo, aí ele começa a se questionar. Está acontecendo muito desses jovens agora, eles vêm com outra crença, outra escolhas, né? A parte da sexualidade, da espiritualidade. Então, eles ficam assim. Aí, os padrões familiares lá, por exemplo, assim, pós-guerra, os avós, os omas, os opas, os avós aí, eles têm um padrão mais rígido. Aí vem para o padrão para agora, da década de 60, 70, e assim vai. Então, a gente escuta falar dessas gerações todas, que às vezes esses pais estão numa geração da década de 80, 70, e às vezes o filho está aqui em 2000 e vai alguma coisa ali, 2015, 2000, ali já está com uma idade de adolescência, já começa a ter uma autonomia, e aí dá com muito conflito natural já de o pai querer puxar para esse padrão, e o filho às vezes não cabe mais esse padrão. Só que o problema é que às vezes gera um conflito muito grande e às vezes aí tem muita queixa. Meu filho disse que me odeia. Eu disse, não é bem odeia, é amor e ódio ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque esse amor e ódio aí é que ele está querendo ir para a sociedade, querendo ir para fora, né? E esses padrões puxam. Mas aí o que se pode ser feito, né? Essa coisa cortar mesmo padrões, mas cortar baseado em valores. Porque a família ela traz valores. E às vezes estão muito esquecidos esses valores. E sem os valores, o que acontece? Porque queira ou não queira, o filho, os pais, eles vão se aprender com exemplos, né? E às vezes eles chegam numa idade que eles esqueceram os valores, eles ficam mais no emocional, nas emoções. E o que acontece quando fica no emocional? Vai para coisas para distração, para entretenimento, para ir vou beber, vou fazer um monte de coisa para me distrair. Então eu vou lá no emocional. E os valores às vezes não estão esquecidos. Porque com certeza toda família tem valores, construíram coisas, construíram educação. Não existe família, né? Nossa, só atrapalha. Não. É que às vezes esses conflitos de padrões aí, né? E tem uma coisa que acontece muito, é bem comum, e hoje em dia está a coisa da família não ser mais aquela, né? Tá se mudando muito a constituição de família. Então, às vezes está dando choques, né? Choques de gerações, né? É bem engraçado, né? Às vezes a pessoa fica meio desatualizada e diz, nossa, onde eu errei, o que eu fiz, né? Só que uma coisa bem legal é dar uma olhada nessa família e os valores que elas trouxeram, né? Valor ético, valor de educação, valor... Até dizer obrigado, um bom dia, uma boa noite. Valores simples, né? Que às vezes essa base de valores vai te ajudar até a sair de uma depressão, de uma falta de referência. Existe referência familiar, né? É ali o cuidado. Você nasceu do pai, de uma mãe, de filho, né? Virou filho, né? Qual é o teu papel aí, né? Então é bem tranquilo isso aí. Tranquilo não tanto, né? Gera conflitos. Eu acho que até isso também que tem acontecido. As pessoas estão esquecendo os seus papéis dentro da família, né? Então, às vezes a gente acaba sendo mãe, irmã, uma série de papéis, mas na verdade a gente tem que funcionar no nosso papel, porque senão começa a virar um processo complexo, né? Porque cada papel tem uma função, né?
tem um efeito. E aí, quando você foi falando dessas gerações, me lembrei até de um filme que está no Netflix, que é o Guia da Família Perfeita. É um filme espetacular sobre essas relações internacionais. Desde lá, a pessoa que é considerado boomer, né, se eu não me engano, aí passa pela geração X, Y, Z, né? E a Alfa, né? Porque, na verdade, nesse filme tem até o Alfa, que é Já essa tá no geração de alto. 2010 em diante. E aí eu queria até falar sobre isso, Rosana. Antes de iniciar com essa pergunta, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A gente aqui está no debate. Se vocês acham interessante aí colocar também, não só perguntas, mas sua história, pode contar. Pois bem, Rosana, me lembrei muito da culpa, né? Porque essas gerações e tudo que tem acontecido nas famílias, que muitas vezes faz com que os membros achem que a família é ruim, não está me ajudando, é o sentimento de culpa. A culpa é um dos sentimentos bem assim, digamos, complexo, porque a pessoa acaba ficando até inerte. A culpa faz com que a pessoa não consiga caminhar para frente, né? E aí me aconteceu uma circunstância há bastante tempo, né? Então eu vou colocar aqui, mas eu vou omitir os personagens, né? Por uma questão até ética, né? E assim, tinha uma determinada circunstância, essa pessoa, ela sempre me depreciava quando a gente tinha relação, né? E é da família, né? Me depreciava, me colocava para baixo, eu sempre me culpada. E eu não conseguia seguir adiante muitas vezes. Eu me sentia tão culpada e eu levava aquela culpa assim como se eu tivesse realmente assim uma responsabilidade sozinha. E aí, com o tempo, aquilo foi me fazendo mal. Até que em um determinado contexto, eu pensei, não dá mais, eu não posso me permitir mais sentir essa culpa, porque é um sentimento ruim. Eu tenho que ressignificar essa culpa. Qual a responsabilidade eu tenho? Será que essa pessoa não tem as frustrações dela e está colocando em mim? E aí, gente, aí eu vou colocar para vocês. Quando eu tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa, e sempre era por telefone, eu dei um corte na pessoa. A pessoa não esperava que eu falasse o que eu falei. Eu dei um corte, ela colocou de novo uma frustração, como se eu fosse a culpada, e eu falei, não, não sou a culpada. E a partir dali mudou toda a nossa relação. Nunca mais a pessoa colocou as frustrações dela em cima de mim. Por quê? Porque eu não mais permiti sentir essa culpa. Então, o que eu vejo muito é que o sentimento de culpa é muito também nossa responsabilidade estar querendo levar nas costas a família, e como se a gente fosse o grande salvador da família. E ninguém é salvador de nada, né, Rosana? A culpa é uma coisa baseada no passado e vem para o presente, né? Então, como diz uma filósofa que eu gosto de seguir ela, que ela diz assim, olha, você tem que tomar o suco da laranja, mas não carregar as cascas, né? Tipo assim, da coisa, o que você aprendeu? Então, a culpa, ela gera depressão, já tem casos assim que gera depressão, porque, que nem a Karina falou, existe uma coisa na área da psicologia que a gente chama de projeção. O outro projeta as frustrações em cima de você, né? Ou vice-versa. Mas então, assim, em vez de a gente atacar a pessoa, a gente vai atacar o que está causando essa angústia, essa culpa que ela joga em cima do outro. Isso é bem comum. E o que é uma saída boa, né? Trabalhar no autoconhecimento. Autoconhecimento mesmo. Espera aí, essa culpa, essa frustração que ela está jogando em cima de não é minha, é dela. E às vezes a pessoa chega e diz assim, ai, tu tá triste, né? Peraí, não, isso não é meu. Então, ela estava triste e às vezes ela quis dar uma... E é bem comum acontecer. E quando você se conhece, você vai saber o que é teu e o que é do outro, sabe? Não, você quer... Outras conversas acontecem, né? E a pessoa, sem perceber, ela faz essa transferência, lá de Freud, né? A transferência. E ela projeta mesmo coisas. Mas em vez de atacar a pessoa, pensa, não, o que esse peso que ela colocou, projetou em cima de mim, o que eu posso fazer? É bem nas constelações familiares, né? O que é dela, o que é meu, mas como a gente vai poder ajudar? É autoconhecimento mesmo, então a gente consegue fazer a culpa virar
no upgrade assim de outras coisas, né? Nos nossos sentimentos. E a culpa, ela não é fraca, não. A gente vai, com as variáveis dela, vai ter transtornos mesmo. Transtorno de ansiedade, depressão, várias coisas. A pessoa vai se fechando e vai carregando aquele peso, né, da culpa. E é religioso também, né? Então a gente vai se dar com o silício, como diz o outro, né? Vai tentar às vezes tem até um auto-sacrifício que a gente não percebe, autoanulação, por causa da culpa. A culpa é uma coisa bem séria, assim, na parte terapêutica, né? E aí eu queria contextualizar também, no sentido de indicar aqui um livro que é muito bom para as pessoas entenderem esse processo, a questão da culpa, porque a culpa é uma dependência emocional, né? Rosana, você que é psicóloga, principalmente, pode me confirmar. E esse livro fala muito desde a dependência até a independência emocional. É esse livro aqui, ó, Liberdade Emocional, do David Scott. É um dos livros fantásticos que eu adquiri, inclusive vocês conseguem comprar no Amazon, naquela livraria Estante Virtual também. E esse livro, assim, é interessante porque se você se percebe em uma dependência emocional no seio da família, com algum parente, com alguma circunstância, esse livro pode indicar um caminho, porque ele traz umas tabelas com os comportamentos. Eu vou até mostrar aqui para vocês, porque é fantástico a tabela que ele mostra. Olha só, quando ele mostra umas tabelas para a gente se encontrar, por exemplo, quando a gente está com estresse na família, por exemplo, qual a resposta dependente que a gente tem diante de uma situação, como é uma resposta controladora quando a gente está diante de uma situação conflituosa, uma resposta competitiva e quando a gente tem uma resposta madura. Então, dá para você caminhar no livro percebendo como é o seu processo emocional, desde a dependência, aquela mais negativa, ao processo da maturidade, a independência, né? A interdependência, né? A interdependência, Existe a codependência que é patológica também, é doentia, né? Então até tem um livro, essa codependência, tem um livro muito bom que é a Síndrome da Boazinha. É ótimo esse livro, porque essa síndrome da boazinha aí acaba com a pessoa, né? Então ali ele tem todo para sair desse emaranhamento aí a coisa você boazinha para ser amada, isso é a criança, né? Para obter o amor, né? Então o adulto fica ali, a criança fica aí com aquele sentimento que não, eu vou ter que me moldar, né? Eu vou ter que ficar boazinha para os outros me aceitarem, para os outros me amarem. É bem interessante também. E, Rosana, eu também vejo que até a Viviane colocou assim, tem a questão da expectativa que é gerada em relação aos personagens da família. Aí me aconteceu quando ela coloca essa colocação que eu vejo muito nas famílias, não só as que eu vivo, mas no modo geral dos nossos pacientes, que sempre tem aquela figura, né, que todo mundo coloca as responsabilidades, uma expectativa enorme, como se o padrão da família acontecesse por causa daquela pessoa, daquela função, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode até ser o filho. Já vi situações em que a principal expectativa daquele filho, às vezes até o caçula, vai salvar a família, né? É o filho caçula que vai tirar a gente, assim, da situação. Não só estou falando em termos financeiros, mas também até o aspecto social e emocional. E aí eu vejo que se coloca essa expectativa vai para um padrão muito sério nessa pessoa, porque se a gente está falando de dinâmica sistêmica familiar, tem a questão, né, desse equilíbrio. Então, como a gente falou lá no início da live, né, cada um tem um papel. Se eu coloco um papel expressivo de um jeito que todos os outros vão até se desresponsabilizar, porque se eu estou colocando, eu vejo assim, né, eu posso estar enganada. Se eu estou colocando uma expectativa em cima de outro, eu estou tirando um pouco a minha responsabilidade, né? Então, eu deixo de fazer o que é o meu papel, porque o outro é que vai fazer por todos nós. E eu tenho visto isso como uma tônica, um problema, uma tônica que causa muitos problemas nas famílias. E eu vejo que uma solução, muitas vezes, é essa pessoa
essa pessoa que todo mundo coloca expectativa, o ideal seria ela ter a tomada, né, da consciência desse processo que está acontecendo para colocar, né, os pingos nos is. O ideal seria esse. Mas muitas vezes não acontece dessa maneira. Então vai ter que ser alguém ali da família que vai ter que começar a criar essa divisão. Quando eu falo divisão na família, é que cada um tome a sua responsabilidade, né? Isso é bem sério, porque o que que eu venho acompanhando, né? Geralmente, quando a mãe ou o pai coloca muita expectativa em cima do filho, e quando gera expectativa, geralmente gera frustração, porque faz todo um sonho na cabeça, né? Então é batata. Criou muita expectativa, vem a frustração. E geralmente esse filho, ou filha, ou né, familiares ali, ou às vezes até com pais idealizados, né? A idealização de pai, de mãe. Às vezes um filho idealiza um pai, uma mãe, às vezes um pai idealiza um filho. Então, assim, ó, já fala, já é um ideal, então já tem que. Então não vê o real, né? E a diferença, né? A pessoa real com o ideal. Ideal todo montado na cabeça, né? E eu já vi, assim, às vezes até pessoas que não conseguiram até prosperar por causa dessa expectativa. Então, às vezes, é bem comum, assim, o filho às vezes não conseguiu, aí foi ver, analisar mais a fundo, era muita expectativa em cima do filho e acabou o dos pais, né, também. Esse pai não conseguiu as expectativas do filho, né? Eu falo, quando filho, eu falo filha, filhos, né? Toda a configuração familiar, né? E os pais têm a ver com a mãe e com o pai. Então, assim, é bem comum acontecer isso. E parece, assim, cria uma coisa do ideal que não condiz com a realidade. Porque esse pai, essa mãe ou esse filho, é ele mesmo, né? Ele tem o potencial dele, ele tem as coisas que eles precisam ser vistas. E com essa idealização, não acontece, né? Existe uma sobrecarga e a pessoa não consegue ir para frente. É bem comum acontecer isso. Às vezes não consegue ir nos estudos, ou às vezes começa uma coisa e para. E o que é importante, né? O importante é a coisa do exemplo mesmo, né? E aceitar o filho e dizer, não, filho, vamos ver qual é o teu potencial, ou pai e mãe, né? Entender que esse pai e mãe dão o melhor, sempre, né? Tem que fazer o melhor, né? É bem isso, é bem essa coisa da expectativa é complicado, né? Inclusive, dentro dessa temática que a gente entrou, aqui há um comentário que enquanto um é mais valorizado ou tem mais responsabilidade, enquanto o outro é menos valorizado, subjugado e ainda pode ter outro que se apaga nesse cenário. Que excelente observação, Viviane. Excelente. Perfeito, perfeito isso aí. Acontece, né? Acontece E bem aí, isso. quando ela fala isso, me lembrou muito, Rosana, aquelas questões que das exclusões, né, do apagamento de um membro familiar, como isso vai refletir nas gerações posteriores, não só na geração atual, mas nas posteriores. Quando a pessoa faz constelação familiar, a gente consegue ver no campo essas questões quando envolvem problemas lá do passado, e quando falo dos antepassados mesmo, o tataravô, ou seja, vem lá de trás esses apagamentos, as pessoas não se colocam nas suas funções e sempre vai ter aquele que vai assim, assumir a responsabilidade como um todo, vai ser o que vai se sacrificar pela família, e isso vai perdurar gerações, né? Eu vejo isso muito, acho que é até mais comum do que a gente imagina, esse contexto familiar. Essa parte da exclusão é bem as ordens do amor que a gente fala, né? E quando o que aconteceu? Lá vai para a consciência arcaica, né? Do grupo familiar arcaico, porque ele entende que está faltando alguém do grupo. Então essa consciência arcaica mais primitiva, ela vai dizer não, tem alguém que não está. Então é a proteção e a vida. Então alguém no familiar vai representar esse familiar que foi excluído. Até ele não, né? A consciência arcaica que a gente não consegue, que está inconsciente, ali essa força, né? Só que existe uma força inconsciente. Então, o que é bom? A gente às vezes está pouquinho consciente, 90%, aquele iceberg, né? Aquela pontinha ali é o consciente, 95% a gente está inconsciente, mas existe uma força ali por baixo. Então, às vezes, alguém da família, às vezes, pode
falando na parte da ciência das relações, que é a constelação familiar, né? Que é a ciência dos relacionamentos. Então, alguém da família, às vezes pode acontecer um acidente, ou às vezes um caso psiquiátrico, ou às vezes a gente chama de que vai pegar alguém da família para dizer, ó, tem alguém excluído aí, vamos olhar para isso. Vamos ter um olhar para isso, vamos incluir e colocar a pessoa, porque cada um tem um lugar, né? Qual é o seu papel, o seu potencial aí? É a continha a mais porque diz que é sistêmico, né? Tudo vem do sistema. Então é todo mundo conectado aí, mas cada um tem um papel singular aí para ajudar nesse processo. Muito bom, Rosana. Até a gente está entrando na parte mais final, aí os 15 minutos finais da live, me ocorreu assim, de tudo, né, que a gente tem falado aqui, acho que deve ter ficado claro que a família, ela tem um papel, ela tem uma função na vida da gente como todo. Vai ter momentos, sim, que a gente vai ter que avaliar bem os momentos em que a gente vai ter que, digamos, parar a circunstância, repensar novos posicionamentos para não fugir da situação. Então, não é simplesmente virar, né, a cara para a família, né? Mas, de fato, às vezes tem aquelas circunstâncias que são difíceis na família e a gente vai ter que avaliar bem o que a gente quer, né? Me recordei nessa circunstância que existe uma técnica que está bastante difundida há muitos anos, só que, digamos assim, nos últimos 10 anos, eu acho que as pessoas têm tido mais acesso, interesse a ela, que é a técnica da comunicação não violenta. Tem até o livro aqui, do Rosenberg Marshall. É um livro, uma técnica, que a gente pode se comunicar melhor, em qualquer contexto. E no caso aqui da família, eu acho assim que todo mundo que está assistindo essa live tem familiares difíceis. Eu tenho um monte de gente que eu tenho antipatia, que eu não gosto, que eu tenho dificuldade de conviver, de olhar no rosto até. Só que aí, o que acontece? A gente vai virar cara? Não, porque as circunstâncias da vida é isso. Hoje eu tomo, às vezes a gente está mais imaturo naquele contexto, né, Rosana? Tem momentos, 10 anos se passaram, às vezes aquele familiar mudou, né? Também pode não ter mudado e muitas vezes a gente é que vai ter que abordar a situação de uma maneira diferente. E a comunicação não violenta, que traz nesse livro, é bem interessante porque a gente pode trabalhar com o que a gente de fato quer, né? Diante daquela relação. Quando for possível uma comunicação com esse familiar, a gente pode, digamos, primeiro se apropriar dos nossos sentimentos. Então, a técnica, ela visa o seguinte: você pode, e aí eu já vou estar dando a técnica para vocês fazerem aí na casa de vocês, de uma maneira simples. Então, você colocar numa folha de papel qual é o problema familiar que hoje você enfrenta com uma pessoa, qualquer que seja. Você vai colocar o problema, então, é a identificação do conflito, a identificação da situação. E aí você depois vai colocar o pensamento que está por trás daquela situação. O pensamento é o que eu julgo daquela situação, o que me ocorre. Depois você vai escrever o sentimento. Que sentimentos você tem quando você pensa naquela circunstância? Tristeza, raiva, ódio, seja o que for, culpa, se for o caso. E depois você vai verificar suas necessidades. Porque por detrás de um julgamento que a gente tem dos nossos pensamentos e sentimentos, tem necessidades. E essas necessidades precisam ser atendidas da melhor maneira. Essas necessidades por exemplo, se eu estou com raiva de um familiar porque, por exemplo, ele me trata mal, qual necessidade eu tenho por trás quando eu fico com raiva daquele familiar? Eu tenho a necessidade de ser respeitada, pode ser um valor, o respeito para mim é importante. E aí você coloca na necessidade que a sua necessidade é ser respeitada. E daí, por fim, vai ter o pedido. O pedido, ele é um filtro de tudo isso, porque às vezes a gente faz pedidos, Rosana, de uma maneira bem negativa. Às vezes culpando o outro, julgando o outro, cobrando o outro. E a ideia com o pedido é a gente poder retificar, quando a gente pensa sobre isso tudo que eu estou falando, vai criando filtros até a gente fazer o pedido mais assertivo e empático. Então, a comunicação não violenta, eu acho que é um recurso bem interessante para ir trabalhar na família. E com o tempo, a gente vai trabalhando essas questões e vai melhorando a nossa relação com essa pessoa. E aí, se você quiser também indicar alguma outra técnica, Rosana, ou um outro comentário sobre isso, fique à vontade.
Isso é bem interessante esse livro. E ele fala também de quando a pessoa às vezes quer, quer dizer, não colocar o dedão na cara do outro, né? Às vezes tentar falar dois sentimentos. Que a gente já vai acusando, porque isso, porque tu não fez aquilo, porque tu não, né? Não, fala do que você sente. Isso é uma técnica também que está no livro. Então, a partir disso, a pessoa não vai se sentir ameaçada também e julgada, porque geralmente quando a gente vai para uma conversa com um familiar, ou com algum fato que aconteceu, ou até fora da família, né? A gente não fala do que a gente sentiu. Então a gente já vai bloqueando isso, na realidade ninguém não constrói nada, não soma nada, né? Então vai para um lado, outro para o outro, aí os donos dão razão e deu, então não acontece nada. Isso é outra técnica também. Primeiramente, falar do que você está, como você está se sentindo, dos seus sentimentos. E tem a meta da família é a sobrevivência, né? Se a gente pensar desde que a gente nasceu, a gente não ia estar como está largada aí, né? Então, a família ajuda e, né, vamos questionar isso, né? Vamos ver se atrapalha, mas sabendo sentir a dinâmica familiar, sabendo o teu lugar, né? O seu papel, naquilo que tu vai somar dentro da família. Os exemplos também. É isso aí. Isso. Até pensei nessas questões que envolvem traumas na família, voltando um pouco a essa temática, porque tem circunstâncias que a gente vivencia que o trauma, ele realmente a situação aconteceu, traumatizou, e aí como é que a gente olha para esse personagem na família? Aí vem uma questão que eu acho muito importante, é que vai ter circunstâncias que a gente não vai mais conseguir conviver com aquela pessoa, aquele membro da família, porque de fato é incompatível diversas questões, principalmente emocional, e principalmente se houve uma trauma, né, causado por esse familiar. Mas vale muito a pessoa pensar nessa circunstância, que ela ressignificar dentro dela, porque aquele personagem familiar vai continuar nessa dinâmica familiar, e embora eu não precise conviver com essa pessoa, se eu estou muito, digamos, muito bem resolvida intimamente, aquele personagem não vai mais me causar tanta repulsa, medo, e ao contrário, eu vou conseguir conviver, digamos, razoavelmente bem com essa pessoa, né? Nessa dinâmica familiar. É um olhar terapêutico mesmo, né? A partir da hora que a gente se conhece, a gente vê como a gente funciona, né? Então a gente vai olhar para o outro e vai entender também que não existe perfeição, a pessoa também não está bem, esses traumas todos aí gera estresse pós o fato. E, nossa, trazendo um pouquinho sobre o Covid, né? O que o Covid fez? Todo esse confinamento. Então, muitas pessoas brigavam dentro de casa porque não estavam acostumado com essa convivência, até consigo mesmo, né? Então, às vezes, mal e mal olhava para o filho, ou às vezes para a esposa, para o esposo, né? Ou para a própria constituição, né, de outras famílias aí. Ou às vezes até sozinho, né? Conviviam sozinho consigo mesmo. Às vezes iam se distrair. E o que é essa pandemia, né? O Covid trouxe também um olhar para si, né? Ah, peraí, eu tô aqui dentro da minha família, com os meus familiares, e não tô bem. Mas geralmente o que acontecia? Ah, vamos para o entretenimento, né? Vamos se distrair ali fora. Às vezes ia tomar alguma coisa, ou ia para um bar, e o Covid, ali, o confinamento, trouxe esse olhar mais terapêutico para si mesmo. Mas foi uma oportunidade bem interessante, né? Que agora a gente está conseguindo socializar melhor. Mas é o social consigo mesmo e com as convivências que você tem. Que na realidade o relacionamento às vezes é uma qualidade de presença. Às vezes não precisa ficar horas com a pessoa, mas às vezes uma qualidade de presença até de pouco tempo, mas que é qualidade de ficar aí, faz um grande efeito, né? Na parte de melhorar os relacionamentos. Olha, é fantástico isso que você falou, porque eu acompanho alguns indicadores, né, que desde que a pandemia começou, no ano passado, o número de violência doméstica aumentou, a pedofilia aumentou, os pais, né, abusando das suas crianças, ou os pais não, né, mas os familiares, porque estão mais dentro de casa,
Então, isso também foi um alerta, porque o fato tem essa questão que eu estou falando, né, do convivência, que às vezes era tudo muito aparente, parece que todo mundo se dava bem, mas é porque não tinha circunstância, digamos assim, que poderia vir para, de fato, romper com esse olhar, né, da aparência, da família perfeita, né. E outra questão que me ocorreu é que tem o workaholismo, né, que é aquelas pessoas que elas fogem para o trabalho e com a pandemia elas tiveram que ficar em casa trabalhando no remoto e com seus familiares. Ou seja, além de às vezes ela não saber lidar com ela teve que olhar para a cara daquele parente e conviver com essa pessoa. Então, assim, Aumentou os divórcios, duplamente, né? né? Aumentou os divórcios, né? É bem isso aí mesmo. É aquele trabalhador compulsivo que não percebia. Então, acontecia essa qualidade de presença não acontecia, né? Aí os relacionamentos iam se acabando. E a própria criança também, às vezes, precisa dessa paradinha aí, né? Essa qualidade, não precisa quantidade, né? O importante é a qualidade de estar presente mesmo aí, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, pessoal, sobre esse tema, assim, que a gente começou a entrar, dessas questões que envolvem esses problemas mais graves, né, de violência, a questão da mulher na família, a gente vai ter a live que vai ser daqui a 15 dias, no dia 10 de maio, nós vamos falar sobre o papel da mulher na família. E para essa live a gente vai estar com a nossa amiga também, Carolina Espínola, e ela tem um trabalho, até em mestrado também, voltado para a violência contra a mulher. Ela tem um livro também, mas mais para frente a gente vai divulgar essa live, mas só para vocês saberem que a gente está pensando em cada detalhe envolvendo família. Então, hoje, para essa live, a gente falou, né? Acho que se ficou alguma dúvida, depois vocês podem nos falar no direct, mas a gente quis trazer aqui essa provocação. Será que a família atrapalha mais ou ajuda? E como a gente pode abordar de uma maneira mais terapêutica a família? Então, hoje foi apenas uma provocação. Mais para frente, em outras lives, a gente vai entrar em detalhes. Então, a próxima live vai ser sobre a mulher. Daqui no final do mês de agosto vai ser sobre os traumas. E daí por diante a gente vai continuar. Acho que de antemão, né, Rosana, a gente pode encerrar. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse Diálogos Terapêuticos, ter tido a companhia da Rosana, que além de minha amiga, ela é essa profissional excelente aí dentro da psicologia, da constelação. Eu já fui atendida pela Rosana algumas vezes, então não é só minha amiga, ela já também me ajudou em muitas questões envolvendo esse olhar terapêutico que ela tem. Se você puder, Rosana, falar mais sobre o seu trabalho, fique à vontade. Eu acho que é importante as pessoas saberem do seu trabalho e até te procurarem depois. Eu só quero fazer uma pontuação nessa violência doméstica em mulheres, né, que é o feminicídio, que eu acho bem importante pontuar que a família evoluiu, né? Então, o homem pegar a mulher pelos cabelos e ir embora, né? Então, hoje a gente vê pais cuidando de filhos, trocando fralda, fazendo mamadeira. Então, o homem, ele estava acostumado a ser o provedor, né? Ter que caçar, né? Para prover a família. Então, a mão dele foi mais pesada, a voz grossa, a agressividade, né? Então, a gente percebe muito hoje esse olhar de muitos familiares, esse homem também está mais participativo aí. Então, a família está evoluindo, né? Se constituindo de outras maneiras, mas vamos ficar observando que as coisas, a tendência é evoluir. Eu sou psicóloga clínica, né? Falando um pouquinho de mim agora para não tomar muito tempo. Sou consteladora familiar sistêmica também, terapeuta floral, e a minha abordagem mais direta na área da psicologia é comportamental cognitiva, trabalho com crenças, toda a coisa do pensar, do sentir e do comportamento, né? Que é a parte da cognição. E a ciência dos relacionamentos, que seria a constelação familiar sistêmica. E se alguém quiser em contato comigo, meu WhatsApp é 47 996095419.
E eu quero agradecer o convite da Karina, minha amiga querida, né, Karina? Agradeço muito por essa oportunidade. E assim, ó, a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem até trazer mais perguntas nas próximas lives, porque é importante, porque é um conjunto de olhares, né? E é importante para o crescimento da ciência também. Ver pontos cegos que às vezes a gente precisa olhar. E existe muita coisa sobre família, né? Que a gente estudar a família agora, a nova constituição da família. Então, agradeço a todo mundo a participação e principalmente a Karina. Né, Karina? Muito obrigada. Eu que agradeço. E boa noite, pessoal. Até 10 de agosto, próxima live, o papel da mulher na família. Até mais. Até mais.